Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Prosseguindo com o nosso curso sobre fiscalização na prática, hoje eu e a doutora Priscila do Amaral iremos abordar mais alguns tópicos. Doutora Priscila, a palavra está com a senhora. Bom dia, boa tarde, boa noite, vereadores e demais alunos. Então, hoje vamos dar a sequência das nossas aulas, né? A questão da fiscalização, quais são os tópicos, como fazer, enfim. Vamos lá, doutor? Sim, só um instante, por gentileza, pessoal. Nós hoje vamos falar sobre a fiscalização quando ocorre furtos e roubos. E trata-se de algo muito importante a ser fiscalizado pelos vereadores, porque acaba que, infelizmente, a administração pública também pode ser vítima de furtos, desvios, desaparecimentos e afins. Doutora, a senhora que é uma exímia estudiosa do direito, vamos passar para os nossos alunos uma rápida noção da diferença entre furto e roubo. No dia a dia, a gente sempre fala, a pessoa roubou um documento, roubou. Mas o roubo e o furto são São tipos um pouco diferentes. diferentes. A senhora pode explicar um pouquinho? Sim, eu vou ser bem breve, tá? Mas furto e roubo, então, eles estão tipificados lá no Código Penal. Roubo é quando eu subtraio coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça à pessoa. E o furto, a gente não tem violência, né? São dois crimes que estão no capítulo contra crimes contra o patrimônio, né? Lá no Código Penal, mas eles têm esse detalhe de diferente. Um tem violência e grave ameaça e o outro não. Então, o roubo tem violência e o furto não tem. Então, beleza, pessoal. Breve. Obrigado, doutora. Basicamente, aquilo que sumiu e ninguém viu como foi, você não vai falar que houve um roubo, pode falar que houve um desaparecimento, um desvio ou um furto. E, doutora, nós temos aqui duas perguntas sobre esse assunto. A senhora gostaria de lê-las, por gentileza? Sim. Número 60, então, né? Se existe inquérito administrativo relativo a desvio, roubo ou desaparecimento de bens patrimoniais. 61. Se há indícios, solicite justificativa de ausência de inquérito. Se houver ausência, né, desse inquérito, desse procedimento administrativo. E se houver perda patrimonial para a administração pública, questione se há o ressarcimento, desculpa, ou como será esse ressarcimento, né? Há uns tópicos atrás eu falei um pouco sobre os bens, né? Nós conversamos a respeito dos bens, e um dos questionamentos que eu me fiz lá foi como fiscalizar e o fará e o porquê, né? De fiscalizar. É óbvio, doutor, que eu trago esse questionamento sempre que se analise dentro da cidade, né, dentro do seu município, se existe isso. Porque geralmente essas questões, elas aparecem, o vereador fica sabendo por terceiros, enfim. Então, vai lá e fiscaliza, faz um requerimento, uma indicação ou um ofício solicitando a respeito dessas situações. Excelente, doutora. Eu gostaria de mencionar um fato que aconteceu quando eu estava vereador. Como a senhora muito bem disse, o vereador fica sabendo de boatos, de conversa de corredor, né? Nem sempre é algo oficial. Então chegou até mim a informação de que haviam sido furtados 4 tacógrafos dos caminhões da prefeitura que haviam ficado estacionados durante a noite no que a gente chamava de garagem da prefeitura. No momento em que eu fiquei sabendo desse furto, a minha primeira providência foi procurar o secretário de administração da época e perguntei a ele, olha, fiquei sabendo que aconteceu isso, gostaria de saber se procede e se sim, o que está sendo feito, quais são as providências que estão sendo tomadas. Ele me explicou, me mostrou a documentação que estava sendo apurado, inclusive foi registrado um boletim de ocorrências, e aí, tendo em vista que a administração tomou as providências e provocou a autoridade policial, eu entendi que o meu papel naquele instante estava resolvido. Afinal de contas, não cabe ao vereador ter que sair investigando, procurando testemunhas e etc. Esse é o papel da polícia. Mas cabe ao vereador ter certeza de que algum procedimento está sendo tomado.
É muito comum, infelizmente, o desaparecimento de notebooks, projetores, bens permanentes de pequeno porte, e às vezes a gente fica sabendo até de maquinário que desaparece. O vereador tem que, no mínimo, procurar saber se alguma providência está sendo tomada. De modo bem simples, acredito que era essa a mensagem que nós gostaríamos de passar para vocês, tá bom, pessoal? Doutora, tem mais alguma colocação? Não, podemos Não? dar sequência. Ok, pessoal. Só mais um detalhe a respeito do roubo, não necessariamente a respeito do patrimônio, mas sabemos de casos em que bandidos armados, eles ameaçam de grande risco de vida aí, servidores que cuidam do atendimento ao público. Não é raro ouvir situações em que bandidos entram na recepção de postos de saúde, de escolas, de centros de referência de assistência social, e então ameaçam com armas de qualquer tipo e solicitam e exigem, né, dinheiro, celular, relógio, bolsas, etc. Se vocês encontrarem esse risco de vulnerabilidade, procurem solicitar, junto à administração pública, a instalação de câmeras de segurança, ou contratação de vigilância, ou contratação de servidores que tenham essa responsabilidade. Lembrem-se, não deixem os servidores da prefeitura vulneráveis, não deixem esses servidores correndo risco de serem ameaçados, de serem agredidos. Eu já testemunhei algumas vezes, infelizmente, e são experiências até muito ruins, mas já vi cidadãos agredindo servidoras. Infelizmente, existe muito machismo na sociedade e muitos cidadãos alterados, homens às vezes, bem machistas, vendo que na recepção só tem mulheres, se sentem muito encorajados a proferir palavras de agressão, ou às vezes até aproximar para uma eventual ameaça de agressão física. E lembrem-se de proteger os servidores, tá bom, pessoal? Não deixe acontecer o fato para depois tomar providências. Doutora, vamos passar para o próximo, então. Gestão financeira. Pessoal, vamos lembrar que os recursos públicos, eles pertencem ao povo. Não é correto dizer que a prefeitura faz coisas com o dinheiro da prefeitura. A prefeitura faz coisas com o dinheiro do povo. E esse dinheiro é obtido pelo poder público por meio da tributação. Ou diretamente, quando a prefeitura cobra impostos de competência local, por exemplo, IPTU, ISSQN, TBI, ou quando ela recebe transferências obrigatórias, como, por exemplo, a parcela do IPVA, que pertence ao município, parcela do ICMS, fundo de participação dos municípios e muitos outros exemplos. Sempre o dinheiro vem do pagador de impostos, que paga muito caro para, infelizmente, receber uma prestação muito ruim da administração. Mas vamos lá. Legalidade da gestão do caixa e das contas bancárias. Compatibilidade entre pagamentos efetuados e a documentação comprobatória. Se houve pagamento de juros, correção monetária e multas por atraso de vencimento ou por questões de contrato, por que houve? Há recolhimento para a Previdência Social? De fato, estamos vendo aí descontos dos servidores, mas esse dinheiro que é descontado, ele é encaminhado para a Previdência? Como que está a evolução dos níveis de endividamento da entidade? Gestão de recursos públicos. Os valores dos medicamentos adquiridos pela prefeitura são compatíveis com a realidade? Vamos dar só alguns exemplos aqui. Legalidade da gestão do caixa e das contas bancárias. Como que é a movimentação dos recursos financeiros? Quem que tem a senha para movimentar os recursos lá das contas da prefeitura? A prefeitura não tem uma conta só. Para vocês terem uma ideia, quando existe um convênio, um repasse de recursos de transferência voluntária, é normal que tenha que ser aberta uma conta para cada convênio, uma conta exclusiva. Como que é essa gestão? Quais são os servidores aptos a fazer movimentação financeira? Nem sempre é o prefeito que assina o cheque, viu, gente? Muitas vezes são outros servidores que recebem delegação. A compatibilidade entre o pagamento efetuado e a documentação comprobatória, isso aqui é extremamente importante. O tanto que a prefeitura paga condiz com a documentação. Um exemplo, a prefeitura adquiriu 5 caminhões de areia.
ela está pagando 5 caminhões de areia ou ela está pagando mais do que 5 caminhões de areia? Como que você vai fazer para saber isso? Com base na nota fiscal. A liquidação é uma das etapas da execução orçamentária. Primeiro é feito o empenho, depois que o empenho é registrado, é dada a ordem para fornecimento ou prestação de serviço. Depois, quando chega a nota fiscal, você vai entender que o serviço foi prestado ou a mercadoria foi entregue em conformidade com o interesse da administração pública. E a liquidação, vocês vão solicitar, atenção na nossa dica aqui, ó, que ela sempre tenha um histórico completo. A liquidação é uma das etapas em que o saldo do empenho vai ser, vamos dizer assim, tornado obrigatório. O pagamento dele agora vai ser devido. Enquanto é empenhado, ainda não é obrigatório fazer o pagamento. Mas, depois que houve a liquidação, toda movimentação tem como colocar lá, digitar um espaçozinho para colocar o histórico. Em muitos municípios, isso é feito de qualquer jeito. É feito com péssimo zelo. Mas por que não colocar um histórico completo? Pagamento, ou melhor dizendo, liquidação referente ao fornecimento de 25 quilos de café, conforme nota fiscal 003/2022, de 5 de fevereiro de 2022. Ponto. Conforme contrato 021 de 2021, etc. Tem como colocar todos esses detalhes. Por que não se coloca? Algumas vezes não se coloca porque ninguém nunca pensou sobre isso. Outras vezes como medida para dificultar a fiscalização. Então, fica a dica aí. Histórico de liquidação tem que ter muita informação, assim como histórico do empenho, tá bom? E no da liquidação, que tenha menção expressa à nota fiscal. Neste momento, não me lembro de pagamento de fornecedor que não seja mediante a apresentação de nota fiscal. Ah, mas e o funcionário? O funcionário não é fornecedor. A natureza da despesa aí vai ser pagamento de pessoal. Agora, quando falarmos de pagamento de fornecedores, prestadores de serviço, exige nota fiscal. Doutora, a senhora se lembra de alguma situação que o fornecedor, o prestador não recebe mediante nota fiscal? Também não me lembro, acredito que não exista. Doutor, deixa a senhora falar um pouquinho. 64. Vamos. Na realidade, o doutor Pode mostrou continuar? tudo, né? Podemos continuar. Eu Não, só então quero, tá. no final, eu Diga. dou um exemplo do que aconteceu já e do que os vereadores fizeram. Pode ser? Ótimo. Olha, gente, vou contar só um exemplo bem raro, que não tem no seu município, de credor que vai receber e que não é nem servidor, nem tem vínculo direto com a administração, nem fornecedor, nem prestador de serviço. Um exemplo, ganhador de prêmio lotérico. Já ouviram falar das loterias estaduais, da loteria federal? Esse pessoal vai receber. Como que eles vão receber? Vai sair um cheque do presidente dessas autarquias ou da Caixa? Não. Vai ser registrado o empenho, vai ter a liquidação, vai colocar o número do bilhete, etc., a data do sorteio, os números sorteados, etc. E aí ele vai receber. Nesse caso, não tem nota fiscal, mas tem aí todo um processo dando lastro para o pagamento. Pagamento de juros, correção monetária e multas por atraso de vencimento ou questões contratuais. Gente, por que está pagando juros? Por quê? Por que está pagando correção monetária? Multas por atraso no vencimento. O que aconteceu? Eu vou te dizer o que aconteceu. Má gestão. Por que alguém está pagando juros? Eu já vi na prática acontecer. Determinado setor não lembrou de pagar um recolhimento, de realizar o recolhimento de um tributo. E aí o que houve? De uma obrigação, na verdade. O que houve? Necessidade de pagamento de juros, 20%. E muitas vezes os funcionários desses setores, eles não se preocupam tanto, porque eles pensam, a prefeitura tem muito dinheiro, pagar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos de juros, de multa aqui, está tudo bem. Na verdade, não. Esse dinheiro é do povo, tudo isso tem que ser documentado e apuradas as responsabilidades. Atrasar o pagamento da conta de luz, de energia elétrica. Por quê? Quem que era o responsável? Por que ele atrasou? Que falta de zelo é esse? Há recolhimento para a Previdência Social? Gente, isso é extremamente importante. Se o vereador tiver pouca chance de fiscalizar o que nós estamos falando,
fiscaliza pelo menos isso aí, gente. Isso aí pode reduzir para os servidores a chance deles terem assistência da Previdência caso eles se acidentem, por exemplo. O que é isso que está escrito aí? Imagina que você receba, vamos dizer, um servidor, ele receba R$ 1.000, é até mais, hoje o salário mínimo está maior, mas vamos dizer R$ 1.000. Há um tempo atrás, a contribuição previdenciária padrão era na ordem de 11%. Hoje já existem muitos lugares que está na ordem de 14%. Então vamos dizer que esse servidor trabalha para receber R$ 1.000. Não vai incidir imposto de renda, mas vai incidir a contribuição previdenciária. Será retido do pagamento dele R$ 140, por exemplo. Ele vai receber R$ 860, mas embora ele ganhe 1.000. Esses R$ 140 não são da prefeitura, pertencem ao fundo da Previdência, ou o regime geral, que vai para o INSS, ou do regime próprio, vai aí para o Fundo Municipal do Servidor. E aí, muitos prefeitos, muitas prefeitas, retêm do servidor, mas não repassam para os regimes de previdência, gastam com outras questões. E aí, quando o servidor vai aposentar, ele descobre que não houve o recolhimento, e aí ele não consegue aposentar, vai dar uma dor de cabeça danada para ele. Agora, imagina que ele tenha machucado, sofrido um acidente, uma doença, algo assim. E ele, então, vai precisar ser atendido pela parte da Previdência que cuida da saúde, da parte social. E se ele não for segurado? Então, isso é muito grave, procurem se informar se está havendo os recolhimentos. Como que está a evolução dos níveis de endividamento aí do município? Bem, pessoal, toda dívida que a prefeitura contrai, ela só pode ser autorizada se, primeira condição, houver aprovação do Poder Legislativo e, segundo, houver a manifestação favorável da Secretaria do Tesouro Nacional. Existe um parâmetro, o máximo que o município pode dever. Quanto é? Esse máximo, ele é definido pelo Senado Federal. Hoje, nessa data que nós estamos gravando, está, vou dizer a data, fevereiro de 2022. É 1,2 vezes a receita corrente líquida de um ano, ou seja, 120% da receita corrente líquida. Lembrando que endividamento, quando a gente fala de recursos públicos, a gente está falando de obrigações assumidas a serem pagas. Não quer dizer que a prefeitura deixou de pagar na data que venceu. Essa palavra endividamento, quando a gente usa no dia a dia, no sentido popular, a gente lembra de que as pessoas que estão endividadas, elas não estão pagando em dia a conta de luz, a conta de água, elas estão com o nome sujo na praça. Não é bem esse o sentido da palavra dívida no campo do direito. A palavra dívida é uma obrigação futura, uma obrigação que foi assumida para pagamento futuro. Então, o município estar devendo não quer dizer nada demais. Quer dizer apenas que ele pegou um dinheiro hoje para pagar em parcelas ao longo do tempo. Só que ele não consegue pegar infinitamente dinheiro dessa forma. Existe um limite máximo e cabe a vocês, vereadores, sempre estudarem se o município está em condições de autorizar a eventual solicitação que o chefe do Poder Executivo encaminhar para a Câmara. O nome bonito de empréstimo vai chegar para vocês como operação de crédito. É uma das espécies de receita de capital. E, para finalizar essa parte, os valores dos medicamentos adquiridos pela prefeitura são compatíveis com a realidade? Pessoal, é muito importante saber que o Poder Executivo ele tem muito dinheiro. Ainda que seja insuficiente para as demandas, como de fato é para a maior parte dos lugares, ele ainda tem aí alguns milhões. E se você jogar por baixo que ele gasta 30% com contratações e aquisições, ainda você terá milhões que o prefeito tem, que a prefeita tem à disposição para aquisições, para contratações, e uma dessas nos leva a entender o seguinte: se eu, Caio, for comprar um remédio, para mim o preço vai ser X. Se eu, prefeito, for comprar 10.000 remédios, o preço tende a ser menor. Então, é de se esperar que os medicamentos que a prefeitura adquire custem menos do que aqueles que você vai encontrar na farmácia da sua cidade, pelo simples motivo de haver uma maior capacidade de grandes aquisições da prefeitura.
Espero que isso tenha ficado claro. Verifiquem, mas, antes de tudo, vocês vão verificar se houve lisura no procedimento licitatório. O que é isso? Como que o prefeito está comprando esses remédios? Ele fez uma dispensa, uma aquisição emergencial? Ou será que houve tempo para realizar um pregão, aderir a uma ata de registro de preços? Bem, encerro minha fala aqui. Doutora Priscila, está com a senhora. Esse tópico, gestão financeira, ele é bem longo, né, doutor? E Sim, como é a muito. área do doutor, Eu gosto eu fico muito. recebendo a aula e gosta, né? Mas, enfim, todos esses procedimentos, o que o vereador pode fazer é justamente esse que o doutor Caio falou, né? Se foi respeitada, então, a legalidade na contratação. Na questão da previdência social, como que o vereador, daqui a pouco, pode fazer para descobrir? Novamente, a gente volta para aquele ponto, né? Naqueles modelos que logo mais terão as aulas disponíveis, que vamos explicar para os vereadores de como fazer, mas também solicitando informações, né? De fato, os valores dos medicamentos sempre contando com o que está no mercado atual, né? Não a mais, não a prefeitura pagando a mais por ser órgão público. Enfim, doutor, eu acho que a gente pode dar continuidade. Sim, nós vamos fazer uma rápida pausa neste bloco e retornaremos em seguida, pessoal. Espero que vocês estejam acompanhando aí. Para vocês que já estão na nossa plataforma Vereadores Sensatos, lembrem-se que vocês têm um fórum lá, vocês podem tirar dúvidas, e a vocês que já assinaram a nossa matrícula mensal, anual, semestral, nós temos um encontro uma vez por semana para nós podermos também tirar dúvidas dos senhores online, em grupo, e espero que vocês estejam gostando, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e até logo.